E como uma grande fã de 100 Anos de Solidão e do Gabriel, eu preciso dizer que a série realmente superou qualquer expectativa. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Esse é o início de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, livro que estreou essa semana, adaptado, né, em uma série para Netflix. E como uma grande fã de 100 Anos de Solidão e do Gabriel, eu preciso dizer que a série realmente superou qualquer expectativa. Para quem não me conhece, eu sou Lu Aranha, sou escritora, sou jornalista e professora de escrita de ficção aqui no Formação de Escritores. E sou uma fã de 100 Anos de Solidão, é o meu livro de conforto, é aquele livro que eu já li, reli milhares de vezes na vida. Sempre que eu termino de escrever alguma coisa, eu volto a ele. Sempre que eu leio alguma coisa muito densa, que me deixa de ressaca literária, é o 100 Anos de Solidão que me cura. Então, eu tenho uma familiaridade com a história, né? Conheço ela tanto na forma como é narrada, na ordem em que os fatos são narrados, como, né, consigo organizar isso em ordem cronológica na minha cabeça. E foi uma grata surpresa assistir, né, essa primeira temporada de 100 Anos de Solidão. É preciso dizer que a série foi pensada para ter 16 capítulos e o que nos foi entregue até esse momento são os 8 primeiros, né? Então, nós ainda teremos 8 capítulos de 100 Anos de Solidão, que não tem ainda previsão para ser lançado, mas que vão complementar o que a gente vê nessa primeira temporada. E para mim era uma certa expectativa ver como seria essa produção. Eu confesso que são raras as vezes em que eu acho que uma produção de audiovisual consegue, né, captar a essência de uma obra ou consegue realmente ser melhor ou igual à obra literária. Mas os roteiristas, diretores e produtores de 100 Anos de Solidão fizeram isso de uma forma sublime. Obviamente que eram muitos desafios a serem enfrentados. A gente sabe que 100 Anos de Solidão, o livro não foi escrito de uma forma cronológica, né? Então não é uma história linear. Existem saltos no tempo, a gente vai e volta enquanto vamos acompanhando, né, os 100 anos dessa família. Então a gente vai conhecendo diversas personagens, são 7 gerações da mesma família, os nomes se repetem na literatura, no livro, na série também, os nomes se repetem, são quase 30 personagens ao todo, ambientado, né, na Colômbia, no final do século XIX, início do século XX, com muito realismo mágico. 100 Anos de Solidão é uma literatura que traz muito esse elemento do realismo mágico em diversas passagens. E tudo isso, para quem é fã do livro, causava um certo incômodo, né? Como vamos trazer isso para a tela? E para minha surpresa, no primeiro capítulo, eu já fiquei extremamente encantada com o que eu estava assistindo. É uma adaptação muito bem feita, respeitou muitos detalhes do Gabriel, assim, detalhes que não eram explícitos, né? Não há uma descrição exatamente de como são as personagens, de como é Macondo. Nós vamos juntando, ao ler o livro, pedacinhos e vamos formando como leitores na nossa cabeça. E a escolha do elenco é sensacional. A adaptação, obviamente, né, acontece em ordem cronológica, então os fatos do livro eles são colocados em ordem cronológica para a gente entender desde o momento que o José Arcádio e a Úrsula saem ali do povoado, né, para ir atrás do mar e acabam fundando Macondo. A gente vai vendo a evolução dessa cidade, a evolução dessas famílias, os nascimentos, as mortes e acompanhando tudo isso de uma forma cronológica, diferente do que é o livro, mas que entrega os elementos essenciais. Obviamente, foi preciso diversas adaptações. 100 Anos de Solidão é uma narrativa que tem pouquíssimos diálogos,
né? E, obviamente, para uma produção audiovisual é necessário que aconteçam muito mais diálogos, né? Então, isso foi feito, mas foi feito de uma forma muito cuidadosa. Tu consegue imaginar que aqueles personagens que tu gosta tanto estivessem falando daquela forma. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção foi o fato de se manter um narrador. Quem já leu o livro, e eu não quero dar spoilers nem no livro nem da série, então, né, vou tentar ficar dando algumas pinceladas importantes, mas quem lê o livro sabe que há um narrador, e há um narrador que nós descobrimos quem é, e ele é definido, né? Na série, a gente ainda não tem bem certeza se ele vai ser ou não definido, se há uma mudança de quem é o narrador do livro, da história, mas eles mantiveram esse narrador, que dá um tom tão literário na produção audiovisual, acho que essa é a palavra, manter o narrador, onde a gente não conseguiria jamais chegar à imagem. Então, ele entra naquele momento narrando. Isso, para mim, foi um dos melhores acertos, assim, da adaptação. As personagens também são fantásticas, sensacionais, elas passam aquilo que o leitor imagina. Faço um destaque para as atrizes que estão interpretando a Úrsula nas suas duas fases, né? A fase jovem e a fase mais velha. A Úrsula é a matriarca dessa família, então a entrega dessas atrizes para a personagem é sensacional. Passam as características que a gente sente lendo o livro. Realmente foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu queria ver como algumas personagens se comportariam em uma adaptação, né, audiovisual, e essas personagens, essas atrizes entregaram muito, fazendo com que essas personagens realmente ganhem vida. Acredito até que a personagem que interpreta a Úrsula mais velha, e isso é muito raro, né, gente? Ela conseguiu superar, a minha imaginação. Ela entrega mais do que a minha imaginação era capaz de me entregar sobre a personagem. Nós paramos nessa primeira temporada, no oitavo capítulo, em um momento crucial. É um dos momentos de virada. Então, cria também essa expectativa da gente querer ver a próxima temporada. E eu quero também destacar que eu acho muito importante a questão de toda a pesquisa que foi necessária fazer para que essa adaptação do audiovisual ficasse tão próxima realmente do que não só o Gabriel Garcia Marques nos diz no livro, mas do que era propriamente a vida familiar, né, na Colômbia, naquele momento histórico que o livro retrata, como as pessoas se comportavam, as referências que tinham. Então, tudo isso eu acho que foi de uma grandiosidade da produção, que torna a série uma daquelas que a gente vai dizer com carinho, que foi uma excelente adaptação. Vejam a série, leiam o livro e comentem aqui conosco o que que vocês têm achado dessa adaptação, o que que vocês acham de 100 Anos de Solidão. E para a galera que nunca conseguiu ir adiante no livro, porque eu sei que tem, né, 100 Anos de Solidão tem essa coisa de ou a gente ama ou a gente odeia, e muita gente não conseguiu chegar até o fim do livro, a série não deixa nada de importante de fora, então realmente vale a pena assistir a série para entender por que que essa história emociona tantas pessoas há tanto tempo.